Galera, o Grêmio ainda segue em negociação com Luizito Soares, né? Em uma nova reunião aí marcada com os representantes do jogador, né? O Grêmio apresenta uma proposta muito interessante para o jogador vestir a camisa do Grêmio na temporada de 2023. Lembrando, o jogador tem 35 anos, né? Mas ainda tem muito a oferecer no futebol, principalmente no futebol brasileiro. O grande problema do futebol brasileiro é o calendário, né? O jogador não se agrada muito com o calendário do futebol brasileiro. É jogo na quarta, é jogo no domingo, né? E geralmente nos outros campeonatos o jogador costuma jogar apenas uma vez por semana, galera. E bora acompanhar aqui mais um vídeo do ESPN falando tudo sobre essa possível contratação do jogador Luizito Soares pelo time do Grêmio, o time do Renato Gaúcho, para a temporada de 2023. Não esquece, galera, você que tá chegando é novo, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E bora lá, galera, bora acompanhar mais uma notícia aqui do Grêmio. Para a próxima temporada, o clube tem as negociações já avançadas com Luiz Soares. O acordo com o ídolo uruguaio seria de 2 anos e a diretoria do Grêmio conta com parcerias privadas para pagar os salários do atacante. Uma proposta oficial já foi enviada e na manhã desta sexta-feira, dirigentes tiveram mais uma reunião com o próprio Soares. O clube não deu prazo específico para uma resposta definitiva do jogador e a gente tem mais informações para você no nosso site, espn.com.br, QR Code aí na tela para você, para saber mais desta proposta, dessa negociação entre Grêmio e Luizito Soares. E os números dele aí, amigos, pela passagem no Nacional do Uruguai, né? O último clube que o Soares defendeu. 35 anos para ele, 16 jogos, 14 como titular. Minutos por jogo, 77,6, 8 gols, 0,50 gols por jogo, uma assistência, 4,2 chutes por jogo. A investida do Grêmio, num nome... Grandão. Grande. Bem grandão. Ontem conversávamos sobre isso no ESPN FC, hoje, e você dizia que precisa ver ainda muito o que ele pode oferecer a esse Grêmio para desembolsar essa grana. E é o depende. Fazendo o recorte atual de Luiz Soares. É o que eu tô... Sempre eu vou usar muito essa palavra nessa época, é isso, depende. Tá? Quanto que vão pagar pro homem? É isso que eu tô falando. É um risco, a gente tem o pé atrás, todo mundo tem o pé atrás, sabe da qualidade que ele tem. E até a Copa dele dá ele faz um primeiro jogo terrível, aí ele sai do time, aí o terceiro jogo que o Uruguai, inclusive, é eliminado, ele melhora. Mas é um jogador que, obviamente, pela idade, vem num declínio. E isso aí só vai piorar. Agora, a gente tem que ver os valores. A gente tá falando de milhões e milhões e milhões. Eu, particularmente, prefiro ser um pouco mais criativo, realmente, no mercado, buscar um jogador que vai te entregar mais. Ah, mas tá dizendo que ele é ruim, que ele não vai... Não, eu não duvido nada que ele chegue no Brasil e faça 20 gols numa temporada. Não descarto isso. Mas é o tipo de risco que eu que não sou ninguém na fila do pão. Mas é um tipo de risco que eu tendo a me afastar. E aí aquilo, né? Vem para jogar a temporada, como é que vai administrar isso? Joga um jogo, não joga outro, vem para compor elenco, como trabalhar com um cara desse dentro do time, né? Pois é, acho que assim, tem um reflexo que ele é imediato e esse reflexo imediato é positivo, que é o reflexo de visibilidade, de marketing, do quanto vai se falar no nome do Grêmio. Só não me fala que vai pagar, que vendendo camisa vai pagar o salário dele, que isso não existe. Até você pode até ter um retorno positivo de sócio-torcedor, de presença do torcedor no estádio, mas daí a bancar a conta justamente é uma outra história. Então, ok, você tem um primeiro reflexo positivo indiscutível. Depois é que é o complicado, olhando para os últimos tempos do Luizito Soares. Aí eu tô falando não só do Nacional, e aí você olha os números e fala, pô, mas esse número média de meio gol por jogo tá ótimo se for assim. É um outro contexto, tá? É uma outra situação. Eu não tô duvidando do que ele possa entregar, mas eu acho que a gente precisa, sim, desconfiar. Olhando para o que foi a sua participação no Nacional, a própria participação
na Copa do Mundo, não foi uma grande participação, era um jogador que já não tinha mais condições de jogar os jogos inteiros, de jogar ao lado do Cavani, que é um outro jogador já com uma idade avançada, mas que para mim até numa condição bem superior à do Luizito Soares. Então, não acho que seja, como poderia parecer quando você fala, vai contratar o Soares. Primeira coisa é uma unanimidade. O Soares, unanimidade. É aquele impacto, né? Tem um impacto, tem. Né? Isso tem, não tem dúvida. Agora, como ele vai ser administrado, então ele vai jogar um jogo, o Diego Souza vai jogar outro. A gente está falando de uma temporada brasileira que é insana. Né? E se for para os dois jogarem juntos, eu não acredito que isso vá acontecer muito. Então, ok, pode ser que seja até uma ideia meio que de revezamento aí, jogo a jogo, de acordo com a ocasião, de acordo com o adversário. Aí o Machuca, você vai ter que ter uma terceira opção, evidentemente mais barata do que essas duas opções. O problema, e aí falando da grana, é que o que a gente ouviu até agora em relação a salários é uma coisa muito alta. A gente está falando de 20 milhões de reais por ano, é um salário muito, muito alto. Então, o que eu me pergunto é, ok, talvez os tais investidores, patrocinadores, essas pessoas que a gente nunca sabe exatamente quem são, dispostas a pagar o salário, talvez só queiram pagar se for o Soares, pelo barulho que faz, pelo marketing e tudo mais. Mas se eles estivessem dispostos, de repente, a contratar ou pagar o salário de um jogador num perfil mais parecido com o que o Renato citou, eu acho que talvez fosse mais interessante para o Grêmio, até porque já conta com um atacante muito bom, mas veterano e sem condições de jogar uma temporada com a brasileira inteira. Não é mais aquela história de que esses caras com que vêm da Europa vêm para o Brasil e jogam o que quiser? Isso já não acontece mais? Depende de cada jogador. Esse é o tipo de situação, em nível técnico, sim. Sim. Quem joga o tanto de ano que ele jogou, sendo protagonista em vários momentos, sendo decisivo, qualidade não falta no Soares. O Soares não desaprendeu, ninguém vai desaprender. Enfim, eu não questiono isso. Agora, eu sempre falo muito isso. Por que depende? Porque depende de cada jogador, depende da posição, depende do contexto que ele está sendo inserido. A gente falou do Coutinho, por exemplo. Vai colocar o Coutinho no Corinthians hoje, onde você já tem o Renato Augusto, já tem o Juliano, já tem o Paulinho, tudo na mesma posição. É o ideal? Para mim, não. Não é prioridade, não deveria ser. Exatamente. E assim, você não tem um time que componha esse jogador, que faça com que você, por exemplo, poupe ele em alguns momentos e tal. Então, acho que vai de cada caso. Tem jogador que volta da Europa e volta já... Não estou muito afim. Renato... Tem jogador que volta na pegada de competir. E acho que assim, mesmo quando a gente tem quase a certeza de que o jogador vai dar certo, porque estava jogando constantemente na Europa, veio direto da Europa para o Brasil, de um clube grande para o Brasil, e você tem certeza que vai dar certo? Estou citando o exemplo do William. Às vezes a coisa não dá certo, às vezes a coisa não anda. Então, certeza você não tem com ninguém. Agora, evidentemente, você desconfia mais quando o jogador já não faz essa trajetória direta do futebol europeu, atuando constantemente em clube grande para o futebol brasileiro. Quando você já vai baixando, né, o nível de atuação. Uruguaio, e aí também nem sei se na carreira dele há essa possibilidade de volta também para o futebol europeu, se passa por alguma outra possibilidade. Pedindo quem está pedindo, inclusive, não. Por isso que eu falo, vai muito de caso para caso. Eu acho, sim, que numa condição normal, quem vem de lá vem sobrando aqui. Ponto. Eu acho isso. Agora, a gente tem que individualizar e olhar para cada jogador. Um exemplo muito claro que a gente tem é o Maxi Lopes. Que não acontece toda hora, mas era um cara que na Itália não conseguia desenrolar e veio aqui e foi muito bem. Nosso nível tá abaixo técnico. Só que futebol não é só técnico e muitas vezes também tem a ver do que o cara quer, né? Tem muito jogador que chega e já, não, vou lá, fazer já meu finalzinho, já não tá com tanta fome como a gente fala. Enfim, Felipe Luiz, a gente fala de fome. Felipe Luiz, assistir do estádio é um negócio Nós conversávamos ontem, né? Quando o Vidal estava negociando ainda com o Flamengo, como ele viria? Ele veio e ali sendo útil ao elenco e com vontade, né? Sabe o que é a questão, Glaucia? Acho que a gente tem exemplo de tudo. Tem. Pro bem e pro mal, de casos parecidos. Então pega o Hulk e Diego Costa no Atlético. Foram completamente opostos, mas ninguém poderia imaginar que seriam casos completamente opostos. Então é isso, acho que assim, a dúvida ela sempre vai existir. Eu acho que o que a gente está dizendo é que a qualidade técnica, o nível do jogador
não define tudo. É claro que a qualidade técnica, o nível do jogador e o nome do jogador empolgam demais e fazem os olhos do torcedor brilhar, mas ainda depende de muitas outras coisas para você ter ou não sucesso, ainda mais num futebol tão complicado e particular, vamos dizer assim. Galera, assim, é uma situação muito complicada, o valor é muito alto para pagar a um jogador só anualmente. Para mim, o time do Grêmio não necessita do Luizito Soares, pode contratar jogadores melhores, né, com esse orçamento de 20 milhões por ano, o time do Grêmio contrata 3 ou 4 jogadores aí de um nível até muito bom para poder atuar na equipe. Eu acho que é uma aposta muito grande você jogar uma responsabilidade em cima do jogador de 35 anos que não vem oferecendo mais o grande futebol que vem oferecendo nos últimos anos, entendeu? Então é muito difícil você contar com um jogador assim, né? É você apostar. É um jogador, claro, já conquistou muita coisa, é um grande jogador, mas quando chega nessa idade é uma aposta. Então é complicado. Eu acho que o Grêmio tá mais uma vez errando. O Grêmio poderia sim tentar trazer jogadores aí, né, com valores, né, um pouco até abaixo, que poderia compor o elenco, porque o Grêmio tem que pensar nisso. Não adianta pensar em um jogador só, porque o Luizito Soares não vai resolver sozinho os problemas do time do Grêmio. Ele não vai conseguir botar a equipe na Libertadores, não vai fazer a equipe ganhar Campeonato Brasileiro sozinho. Então você tem que ter outros jogadores. Então eu acredito que o time do Grêmio precisa contratar, entendeu? Novos jogadores, entendeu? Jogadores que dê no orçamento, entendeu? Porque fica muito difícil você contratar um jogador assim, né? Pagar um salário tão alto, você podendo pagar 2, 3 jogadores o mesmo valor e possa entregar o muito em campo, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece aí de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.